Fala, povo feio. Eita, povo feio. Doe sangue, doe vida. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é 40 cavalos. O sonho da classe média. Pessoal, vamos falar sobre esse vídeo. Vai ser polêmico, tá? Mas aguardem um pouquinho. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero dizer antes de começar esse vídeo aqui que se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield, Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do planeta. E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba, localizada na suntuosa Avenida Independência. Vale muito a pena você pegar a sua esposa ou a sua patroa e conhecer Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba, eu recomendo. Então vamos lá, pessoal, vamos bater esse papo aqui. Eu estou com essas Onix TX, tá? É a TX 350, pode ver aqui a roda raiada. Essa moto que me foi gentilmente cedida aqui pela concessionária Podium, para que eu pudesse ficar rodando com essa moto, trazer conteúdo. Eu nem vou fazer teste, que eu já fiz teste demais com essa moto, mas para passear mesmo, para curtir com essa moto, né? E eu estou gostando tanto, pessoal, mas tanto dessa moto, mas tanto, que eu já conversei lá com o proprietário, né, com o dealer da rede Podium, e eu falei para ele que eu estou pensando, e aí eu quero que vocês deixem no comentário se seria uma boa troca, né, mediante o meu cenário, já tem outras motos. Eu estou pensando em pegar a minha Hauju DL 160 com apenas 3.000 km, zerada, entregar lá e pegar essa moto aqui, não essa, né, mas uma outra moto. Talvez eu vou pegar não essa com roda raiada, vou decidir ainda, mas uma outra Onix, aquela com a roda AT, né, com a roda de liga leve. Eu estou pensando em pegar aquela lá e trocar na minha Hauju DL 160, né? Ele falou assim que tudo bem, não precisa nem voltar dinheiro nenhum, é só deixar a moto lá, escolher a moto que eu quero, a cor que eu quero e sair com a moto. Para mim, financeiramente é um bom negócio, né? Estou falando uma moto aqui que hoje, né, ela está em promoção, né, com desconto e tudo mais lá na concessionária Podium. Vou até deixar contato para vocês aqui. Essa moto está saindo por 33.250 e esse preço, pessoal, já está com desconto de R$2.000, tá? Então é um baita preço para a moto que é. Então eu estou pensando, ele falou que tudo bem, é só deixar lá, mil melhor, não precisa voltar dinheiro nenhum. Falou, sai com a moto, escolhe a moto que você quiser, né? 0 km. Então eu estou pensando nisso aí. Porém, pessoal, o porquê que eu trouxe esse vídeo, né? Falando da classe média, os 40 cavalos, porque eu me enquadro nisso, né? E essa moto aqui, ela tem 41 cavalos, pessoal. Eu já falei bastante do motor dessa moto, né? Essas Onix, ela tem 41 cavalos, seu motor de 348 centímetros cúbicos, um câmbio de 6 marchas, refrigeração líquida. Ela pesa 198 kg em ordem de marcha, ou seja, sem os fluidos nem nada, né? E tem um tanque que comporta 19, pessoal. Isso aqui é uma loucura, 19 litros de combustível. Ou seja, para viagem é maravilhoso, né? Conjunto aqui altamente eficiente, de qualidade, rota Ruano, freio a disco, ABS, suspensão dianteira invertida, conjunto todo em LED, tem a bolha elétrica, já vem aqui com a questão aqui dos protetores, né? Dá para você espelhar o seu celular no painel, colocar o mapa aqui. Tem essa questão que eu acho muito legal aqui, né? De você poder colocar as moedas do pedágio, algum treco aqui, ó, né? Uma baita moto, não precisa de chave, é tudo sensor, cara, fantástico. Então, eu rodando com essa moto me apaixonei tanto que eu falei pra ele que eu queria trocar. E o porquê que eu trouxe os 40 cavalos? Porque essa moto com 41 cavalos, pessoal, me atende perfeitamente bem, que ela tem um torque gostoso também para você rodar na cidade, né? E tá todo mundo hoje em dia buscando uma moto de 40 cavalos, né? 40 cavalos. Então por isso que eu falei que os 40 cavalos, eles se tornaram aí o objeto de desejo da classe média. Houve um tempo, tá? Houve um tempo, talvez você seja novinho, né? Você não sabe ainda. Mas lá atrás, nós tivemos um tempo aqui que o sonho da classe média, o primeiro que tinha era casa própria. Era casa própria. Aí depois era uma linha de telefone, né? Lembra dos telefones? Você tinha que comprar a linha, cara. Valia o preço de um carro a linha, né? Era até investimento. Tinha lojas que comercializavam linhas de telefone. Pois é, você, geração Z, você não sabe, mas já aconteceu isso. O telefone custava a mesma coisa que um carro, né? Então,
O sonho da classe média era esse, era uma casa própria, né? Mas hoje em dia, hoje em dia o país está tão rico, está tão próximo, as pessoas melhoraram tanto suas vidas, que está todo mundo com casa própria, ninguém mais paga aluguel, todo mundo está sossegado, então arrumaram outro desejo. O desejo é justamente os 40 cavalos, né? E a questão dos 40 cavalos aí, pessoal, a gente tá vendo, né, que está chegando diversas, mas são muitas marcas chegando aqui no Brasil agora nos 40 cavalos. E eu acredito que o precursor, tá, se eu estiver errado, vocês deixam aqui, né, nos comentários, mas o precursor de tudo isso foi a Bajaj, né? A Bajaj, quando trouxe a Dominar lá em 2022, final de 2022, né? Quando ela trouxe a Dominar 400 com seus 40 cavalos, só se falava nisso. Todo mundo aqui no YouTube, né, todo produtor de conteúdo elogiava os 40 cavalos. Ah, meu Deus, 40 cavalos por 25 mil reais, 40 cavalos, 40 cavalos. E aquilo entrou na cabeça do povo que ficou uma coisa alocada no imaginário coletivo, né? E os 40 cavalos chegaram realmente para mostrar que pode aliar tudo, né? Pode aliar uma boa condição para o trânsito urbano e também para viagens. Então eu acho que esse é o principal motivo, né? A pessoa tem uma moto com 40 cavalos, ela vai ter aí o melhor dos dois mundos, né? Ela vai ter aí, por exemplo, ela vai ter a condição de você poder rodar num trânsito urbano, como eu rodo aqui no maior mercado consumidor de motos das Américas, que é São Paulo, e também poder pegar a moto para viajar. E foi com isso que eu me identifiquei bastante, pessoal, com essa moto aqui, né? Eu sou o proprietário da Hauju DL160, eu também tenho as Onix E350 que eu viajo com essa moto, e eu falei assim, caramba, eu posso trocar minha DL e ficar rodando com essa moto. Ah, esqueci de uma também. Eu também tenho a SBM 600C da Shinerai. E se tem Shinerai, você sabe, tem tancinha, né? Você vem, você vai com uma Shinerai, você vem, você vai. Shinerai, a marca que mais cresce no Brasil. Eu já tava esquecendo a minha SBM 600C, cara. A minha laranjinha, a moto mais desejada do Brasil, né? Tá vendendo muito, hein? Esgotou em São Paulo. Esgotou, pessoal, a 600C, né? Até fiz vídeo falando sobre isso. Mas eu estava pensando em, então, pegar a minha DL e trocar por essa moto. Por quê? Porque às vezes, cara, eu tô rodando de São Paulo, quero dar uma esticada até Campinas, lá na melhor concessionária Royal do planeta, pra dar um rolê na moto deles lá, pra poder gravar, né? E se eu estou com a minha DL 160, que é a minha moto dia a dia, eu acabo falando, vou deixar pra quando eu pegar a minha outra moto, vou com uma moto maior e tal. E se eu tenho uma moto dessa daqui, né, uma moto de 41 cavalos, como eu falei pra vocês ontem, né, uma baita moto, uma marca que não tem o que desabonar ela, né? Eu costumo dizer que tudo que a JTZ traz é de boa qualidade, né? Trouxe a Suzuki, que é a melhor marca de moto japonesa do país. Trouxe a Hauju, que é um tanque de guerra em baixa cilindrada, e também as Onix, que é a melhor da categoria, né, dentro da qual ela está instalada. Então vou fazer o seguinte agora, vou concluir esse vídeo aqui no melhor lugar para se conversar, que é em cima da moto, né, pessoal? Bora lá? Bem, pessoal, vamos lá. Enquanto eu vou colocando aqui as minhas luvinhas da Royal Enfield Campinas, eu quero agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Pessoal, eles me deram essa moto aqui, ó, tá no plástico ainda, nem tirei o plástico, né? E uma coisa que eu acho muito bonita, né, que às vezes acaba passando despercebida, porque essa moto realmente é uma moto que ela é discreta, né, bem discreta. Mas uma coisa que eu acho linda é isso aqui, pessoal, dá uma olhada. Ela já vem, né, com esse protetor aqui de motor. Além disso, essa cor aqui do protetor de motor é a mesma cor desse, é meio bronze, meio champanhe aqui, que tem no protetor de manopla e também aqui no suporte do bagageiro, aqui nessa alça, né? E combina também com esse centro aqui do tanque, né? Um tanque, como eu falo, de 19 litros, uma baita moto. Então as cores, esse preto sóbrio aqui, tá destaque total para essa questão do meio champanhe, meio bronze assim, sabe? O design dessa moto aqui é uma coisa fantástica, sem dizer nos mimos todos que agregam aqui, ó. Você pode ver os manetes aqui, tem regulagem nos dois, né? O punho ele é retroiluminado, cara, é muita coisa. E o legal dessa moto, né, como eu tava falando pra vocês, que eu até penso em trocar aqui na minha Hauju DL160, deixa eu ver se eu não esqueci nada pra cá. Em trocar na minha Hauju DL160 é também a questão aí, pessoal, que ela é uma moto muito gostosa e muito atrativa para você poder rodar no dia a dia, né? Então eu acho que isso aí é top, ela é uma moto alta do jeito que eu gosto. Cara, e se eu ficar com essa moto também, eu posso usar ela para viajar, né? Até viagens mais longas do que daqui até Campinas, por exemplo, que eu sempre vou, né? Porque esse tanque aqui, ele comporta 19 litros, pessoal. Cara,
fazendo uma média aí em rodovia, sei lá, de 27, 26 por litro essa moto. 20 litros, pessoal. Nós teremos aí quase 500 quilômetros, né? Então a gente sabe que quando a gente viaja bastante, que nem eu costumo fazer aí viagens para outros países, a questão da autonomia é um fator crucial, cara. Você não pode ir com uma moto que toda hora tem que ficar parando, né? Então é isso. Então a proposta dela tem essa vantagem aí para a viagem. Tem uma tomadinha USB aqui do lado. É cheio dos mimos, né? E como eu falei, em um preço excepcional na Podium, aqui em São Paulo, tanto na Rua Clélia 1953, como na Cruzeiro do Sul 178. Se falar que é do meu canal, você já sai com qualquer moto de lá com o tanque cheio por minha conta, tá? Agora, pessoal, como falo do sonho da classe média, o sonho da classe média a gente fala aqui é que os 40 cavalos, né? Eles realmente se tornaram aí o objeto de desejo, cara. Todo mundo hoje que conhece um pouco de moto, né? Que realmente quer ter uma moto que seria tipo uma moto coringa, uma moto que dá pra você rodar no dia a dia, uma moto que dá pra você viajar, que não vai sentir falta de motor nem nada. O pessoal opta pelos 40 cavalos. Eu lembro que na época que saiu a Dominar, foi final de 2022, né? Logo em seguida saiu as Onix, as 310. Eu fui proprietário, né? Um dos primeiros do Brasil aqui. Eu comprei aquela 310V, né? E aquela moto tinha 35 cavalos. E os 35 cavalos, pessoal, já me atendia muito bem. Mas muito bem mesmo, né? Era muito bom os 35 cavalos. E aí começaram a falar, pô, Bajaj Dominar 400 e tal. Também fui lá, comprei o Dominar 400. Inclusive também foi um dos primeiros do Brasil. E quando eu falo de Bajaj, eu falo com a experiência de proprietário, não de uma, mas de duas, né? Tive também a 200. Então eu comprei ali a 400, comecei a ver e falei, cara, no dia a dia, você não vai ter diferença de uma moto aí de 35 cavalos para uma de 40, né? Mas eu acredito que nenhuma de 30 cavalos, por exemplo, no dia a dia você não vai precisar tanto, né? No trânsito urbano. Por exemplo, a SBM está trazendo uma moto também que eu sou muito interessado, que é a SBM 250T, aquela trail, né? Tá o Brasil inteiro esperando essa moto aí. Ela vai vir com 30 cavalos. E é uma moto que 30 cavalos você anda de boa no dia a dia. Eu com a minha Hauju DL 160, acho que já tem 15 cavalos, me atende perfeitamente bem. Mas aí você às vezes quer pegar uma viagem, quer colocar uma garupa, quer dar um outro rolê, aí você parte então para essa questão de maior cavalaria. E os 40 cavalos, eu acredito que hoje é o equilíbrio ideal, né? Nessa questão aí do trajeto urbano, também com o trajeto de viagens. Eu tenho, por exemplo, a minha SBM 600C, a moto mais desejada do Brasil da atualidade, né? Sucesso total da QJ Motors, da Shinerai aqui no Brasil. Moto aqui em São Paulo praticamente já está tudo esgotado, não tem mais. Mas se tiver, tem só lá na City Motos, lá na Avenida João Dias. Tem duas motos que eles tinham lá, se não foram vendidas ainda, C600. Eu fui ver aqui na Bandeirantes, os caras já venderam até o segundo lote, que nem chegou ainda, já tá com quase o terceiro lote quase cheio. Cara, então a minha 600C, sucesso total de vendas da Shinerai e QJ Motors. Mas é uma moto que ela tem uma ótima cavalaria. Não, são 56 cavalos, uma relação peso-potência muito boa pra moto, que ela tem aí 200 quilos, né? O peso dessa moto praticamente. Mas ela é uma moto que tem aquele estilo custom, né? Aquelas pedaleiras avançadas, o guidão mais recuado para trás. Então aquela moto minha, eu falo que é a moto para quando eu não quero andar de moto. Que ela é uma moto tão confortável, tão gostosa, que você acaba, né, nem percebendo que está andando. Mas, cara, é uma moto pesada até pro dia a dia, né? Mas assim, em relação a, por exemplo, uma de 40 cavalos como essa daqui, ou então como uma Bajaj ou qualquer outra moto aí de 40, é uma moto que com 40 cavalos, um pouco menos, ela consome ainda menos do que uma bicilíndrica, por exemplo, de 56 cavalos, que nem a minha QJ. A minha QJ, pessoal, a minha SBMC 600, ela está fazendo na cidade aqui no dia a dia, ela está fazendo na casa aí dos 22 km por litro. Eu acho, na minha concepção, né, que eu sou classe média, por isso que eu falo do sonho dos 240 cavalos, né? Se é que é a classe média no Brasil ainda, né? Eu acho que até isso já acabou. Ou o cara é rico ou o cara é pobre, cara. E tem o pobre prêmio, plus, não, pobre prêmio que é classe média, né? O plus já é quase classe alta, né? Mas eu vejo que a minha Hauju DL 160, ela faz aí 44, 45 por litro. Então é uma moto muito econômica e ela me leva no mesmo lugar que essa moto vai me levar, né? Digamos assim, até dentro da cidade com mais economia e tal.
Porém a questão é aquilo que eu falei pra vocês. De repente você tá com uma vontade de pegar uma estrada, fazer alguma coisa, e uma moto dessa aqui, uma Zontes, ela vai lhe atender perfeitamente bem. É uma moto que tem muita tecnologia. Pessoal, se vocês entendessem tudo que oferece a linha Zontes, cara, tudo, né, o que tem de valor agregado nessa moto aqui, eu digo pra vocês que dificilmente vocês iam falar alguma coisa de moto chinesa, tá? Dificilmente. Então é isso aí, o sonho da classe média agora, que outrora já foi aí, outrora já foi casa própria, já foi linha telefônica, hoje em dia são os 40 cavalos, né? Tanto é que eu como pretenso aí, né, classe média, eu estou pensando seriamente em entregar a minha Hauju DL160 sem custo algum, na troca por uma moto dessa, e ficar com uma moto dessa pro meu dia a dia. Eu consigo tirar dessa moto aqui, no dia a dia, rodando nessa faixa aqui de 60 por hora, que vocês estão vendo no painel, aqui na cidade, consigo tirar em torno de 28 a 30 km tranquilo, né? Não é tão bom quanto a minha Hauju DL160, mas eu acredito que no custo-benefício, no final das contas, deve até valer a pena, né? Deve até valer a pena. A vantagem que eu vejo aqui da minha Hauju DL160 em relação a essa moto aqui é que a DL, né, não é visada pra nada aqui em São Paulo, né? A Hauju anda de boa. Agora as outras, sei lá, não costumo ver roubo de Zontes, né? Até mesmo que ela tem chave presencial, né? Não tem aquele negócio de ter que michar aqui, o cara micha a moto e furta ela, nem nada. Mas é uma moto que é tão bonita, ela chama tanta atenção que a gente fica esperto, né? Mas é isso, pessoal. 40 cavalos é o sonho da classe média, vocês concordam com isso? Enquanto eu não decido aí se eu troco a minha Hauju nessa moto, eu vou ficar rodando com ela. Mas falar pra vocês, eu estou bem tentado, tá? Até mesmo que o dealer lá, o proprietário da Podium, e eu gosto de gente assim, sabe? Que não conta moeda, cara. Eu tenho pavor de fazer qualquer trabalho pra quem conta moeda, de verdade. Quando eu vejo que o concessionário é um conta moedas, é um unha de fome, eu acabo até desanimando de trabalhar, e com pouco tempo eu acabo saindo, né, da parceria aí. Agora o pessoal aí da Podium, cara, é sem problema. Chegou em mim e falou assim: não, Rick, qual moto você quer? Essa daí mesmo? Pode pegar, tem só DL, não precisa voltar nada não. Você ajuda bastante a gente aí, então beleza, né? Então eu até pensei que ia descontar do meu valor do salário aí mensal, né? Falei assim: não, vou descontar nada não, tô dando a moto pra você, só deixa a sua aí pra gente poder vender, e aí já era. Então é isso, de repente é uma excelente opção pra mim. E se eu pegar essa moto, eu nem sei se eu continuo com a minha Zontes C350, que é a minha moto pra viagem, né? Mas isso aqui vai ter a mesma função. Talvez eu fique com a minha Zontes sim, porque essa moto eu vou deixar só pro dia a dia. Vamos ver, pessoal, eu não sei ainda. Eu vou decidir e vou querer saber aqui pra finalizar a opinião de vocês. Duas opiniões. Primeiro, vocês acham mesmo que as motos de 40 cavalos são os melhores custo-benefício, ou um pouco menos cavalaria é melhor ainda? E por fim, vocês fariam esse acordo de sair da DL160 e pegar aí essa moto aqui? Porque também tem outra, né? O custo meu vai crescer também aqui, né? Pode não crescer na troca, a hora que eu entregar a moto lá, mas eu vou gastar mais combustível, o IPVA mais caro. Eu nem me preocupo com a questão de revisões, essas coisas de peça nem nada, porque eu estou aí em parceria com a Podium, a melhor concessionária de São Paulo, tem tudo lá. Eu não gastarei com isso, né? Mas o IPVA vai pesar um pouco aí, até mesmo que aqui em São Paulo o IPVA da DL160 nem se paga, né? O IPVA é isento, só paga o licenciamento. Já o IPVA dessa moto deve estar na casa aí de, sei lá, uns 600, 700, uns 800 reais deve estar. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou parando por aqui. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho. Vocês fariam esse acordo? Até a próxima. Valeu! It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's okay to find a friend to lean on and talk it out.